Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia e da paz. Estamos assistindo uma guerra capitalista entre potências capitalistas, onde o povo não é chamado a opinar, a decidir. Há uma reunião, uma conferência de paz, e é absurdo observar que nesta conferência de paz, com a presença de 30 pessoas sentadas em cadeiras em volta de uma mesa, só há homens. Não há presença de uma mulher. Não há uma presença feminina. São os homens que decidem. E aquela cúpula decide se vai ter paz, se não vai ter paz, se vai ceder ou se não vai ceder. Nós continuamos, mesmo no século XXI, com uma sociedade primeva, patriarcal, definida pelos guerreiros, e não pela população, pelas crianças, pelas mulheres. Aqui na Europa, onde eu estou, na paz e no sossego aqui de Vila Real, da Quinta da Família em Vila Real, eu posso observar o movimento dos europeus em relação à guerra. Até o momento em que a União Europeia não enviava dinheiro e armas para a Ucrânia, e até o momento em que o Putin não mobilizou as ogivas nucleares, havia uma tensão na Europa. Os europeus observavam com uma certa cautela a invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Mas a partir do momento em que a Alemanha passou a financiar e a enviar armas para a Ucrânia, em que a chanceler alemã declarou na União Europeia que a Ucrânia é um dos nossos e deve aderir à União Europeia, e Putin manda botar em alerta o arsenal nuclear, o pânico começa a tomar conta dos europeus, do mundo inteiro, mas sobretudo dos europeus. Ninguém sabe o que pode acontecer, esse conflito pode crescer profundamente, profundamente. A Polônia e a Tchecoslováquia esperam receber 5 milhões de refugiados da Ucrânia. Isto afeta profundamente a economia da Polônia e da Tchecoslováquia. De repente, países que recebem quase 10% de suas populações de estrangeiros, para trabalhar, para comer, para se acomodar e tudo mais. Isso já provoca uma crise econômica em toda a região. Não se trata apenas se o exército russo é maior do que o exército ucraniano. São todas as dimensões, a dialética de todas as ações paralelas que ocorrerão. É perigosíssima a situação. Quando a chanceler alemã diz que a Ucrânia deve ser aderida à União Europeia, automaticamente a Ucrânia passa a fazer parte da OTAN e atacada a OTAN, ou seja, todos os países da Europa que circundam a Rússia ficam autorizados a entrar na guerra. Envolve a Europa inteira na guerra. É claro que não há ainda uma unanimidade entre os 27 países da União Europeia sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Mas é justamente a ameaça da entrada da Ucrânia na OTAN, acabando de fechar um cerco ocidental à Rússia, sob o comando dos Estados Unidos, que levou Putin a invadir a Ucrânia. E era, como eu digo, uma guerra capitalista, de interesses geopolíticos, de quem é que manda mais no mundo. E nós não temos nada a ver com isso. Em tese, nós, os povos do mundo, só temos a sofrer com as guerras. Mas a situação, eu passo para vocês, já que estou na Europa, a situação do povo europeu. Agora cresceu a tensão entre todos os europeus, inclusive Portugal. Porque pode não cair uma bomba atômica, cai em Portugal. Mas a radioatividade se espalha pelo mundo, sobretudo sobre a Europa. A situação ainda não está clara, não está muito clara para todos. A guerra continua e pode ser prolongada. Pode envolver toda a Europa na guerra contra a Rússia. E quem vai sofrer com isso? O povo, as populações pobres. Isto é que pode acontecer. É preciso estar muito atento. A reunião e a conferência de paz que ocorreu hoje na Bielorrússia e que reúne os representantes da Ucrânia e da Rússia, vai levar a nada. Porque as solicitações da Ucrânia é a retirada total das tropas russas, inclusive dos países separatistas, dos estados separatistas da Ucrânia.
Ou seja, a Rússia reconhece a capitulação. A proposta russa é que a Ucrânia reconheça a capitulação. Talvez seja um jogo que vai para lá, vai para cá, talvez quando este vídeo estiver no ar tenham chegado a alguma conclusão. Mas o próprio presidente da Ucrânia disse: eu vou à negociação, mas não acredito que não vai dar em nada. Ou então estamos diante de uma guerra prolongada que pode envolver toda a Europa, com grande apreensão e sofrimento para a população europeia, para o povo da Europa, e de uma guerra de proporções gigantescas que pode tomar uma escala mundial. A nossa luta, eu acho que deve ser, minhas amigas e meus amigos, pela paz, pela cessação imediata de toda e qualquer hostilidade, para que as coisas sejam negociadas claramente. Mas o capitalismo não permite isso. O capitalismo não conhece, em última análise, a não ser a força. E não é a força da revolução, não é a força revolucionária, é a força da reação, é a força da morte, é a força do fascismo. Falando em fascismo, é bom lembrar, sim, que a Ucrânia possui no seu exército um batalhão de nazistas, um batalhão nazista. E que os grupos nazistas na Ucrânia são gigantescos, que já provocaram mortes por incêndios em organizações populares progressistas da Ucrânia. E que a Ucrânia dá todo o apoio a esses grupos nazistas. O nazismo ressurge na Europa, sobretudo na Ucrânia. Tem tudo isso, todo esse aspecto para ser observado. Embora a gente não venha a tomar lado nenhum, porque esta guerra não é nossa. Esta guerra é dos patrões capitalistas. Mas a Europa está muito apreensiva, sobretudo após o envio de armas para a Ucrânia pela Alemanha, de financiamento pela Alemanha e por demais países europeus, com a proposta da chanceler alemã de que a Ucrânia entre para a União Europeia e, consequentemente, para a OTAN, com a mobilização das ogivas nucleares da União Soviética, ninguém sabe onde isso vai parar. Estejamos atentos, fortes e protestando contra a guerra, seja ela qual for, pedindo pela paz. Aqui no Brasil, parece que desapareceu Covid, eleição, raspadinha, cabeção, viagem a Miami, a Los Angeles, financiada pelo governo, dengue, malária, não se fala outra coisa a não ser a Ucrânia. Mas essas coisas continuam acontecendo no Brasil. O Brasil continua sendo destruído pelo sistema fascista de Bolsonaro. E nós temos um encontro marcado em outubro para isso, para liquidarmos isso. Esta é a nossa guerra interna. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.